Está no ar mais um Timecast, o podcast que vai te deixar mais atenado com o mundo digital para você melhorar a sua gestão de marketing e vendas. Eu sou o Gabriel Henrique. Eu sou o Marcelo Oliveira. E hoje iremos falar de um assunto muito pouco abordado nessa era do digital. Né, Marcelo? Exatamente. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é polêmico e muitas das vezes ele não é polêmico. Por quê? A gente vai falar sobre sistemas e marketing. O que essas duas coisas têm em comum? Como estão relacionados, né? Como que uma área coopera com a outra. E para isso, a gente trouxe aqui um expert no assunto, né? Que a gente tentou formatar aqui uma breve apresentação do currículo, da história. E, quem sabe, a gente fala certo aqui no dia de hoje, né, Marcelo? Exatamente. Então, aqui pegando a minha colinha, hoje quem está no Timecast é o Felipe Campos, que é publicitário e desenvolvedor de sistemas, sócio da DataHold, e vem aqui falar um pouquinho da gente sobre esse mundo de desenvolvimento de sistema e marketing. Felipe, espero ter te apresentado da forma correta. Eu quero te agradecer por estar participando aqui hoje e conta um pouquinho para a galera quem é o Felipe Campos, né? Um pouquinho da sua história. Se faltou alguma coisa aqui nessa apresentação, complete, por favor. Então, aí, né, gente? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marcelo. Bom, eu sou formado em publicidade e propaganda, trabalho com desenvolvimento de sistema desde os 16 anos de idade e hoje eu sou sócio da DataHold. A nossa empresa é especializada no desenvolvimento de sistemas voltados para a área da comunicação, mas não nos restringimos somente a esse tipo de sistemas. O nosso objetivo é desenvolver sistemas focados na gestão da empresa, seja ela para comunicação, para o marketing, para gestão administrativa, né? E durante um bom período da minha vida profissional, eu trabalhei como analista de dados na CEMIG, né, que é a companhia energética aqui de Minas Gerais, e lá eu desenvolvi um trabalho de limpeza de uma base de dados imensa, né? E foi tudo muito bem, lá ocorreu legal, mas é um prazer estar aqui e hoje eu tenho a Data Holding para atender essas necessidades dos clientes. Legal, Felipe. E assim, a DataHold a gente sabe que está ancorada ali em várias pontas, né, de solução hoje a desenvolvimento. Você poderia falar um pouquinho para a gente, só para a gente ter um leque mais aberto? A Data Holding hoje ela tem duas marcas, né, que é a Data Software House e a Data Host. O nosso objetivo é entregar soluções de tecnologia em sistemas de ponta a ponta para o cliente. Ele não tem que preocupar nem com a parte de desenvolvimento e nem com a parte onde esse sistema vai ficar hospedado, armazenado. A gente entrega para o cliente o sistema e servidores totalmente otimizados. Hoje esse é o nosso objetivo. E o principal objetivo do desenvolvimento de software é trabalhar, né, junto das áreas da empresa. Então, se a gente vai desenvolver um sistema para comunicação, publicidade ou métricas relacionadas ao marketing, a gente busca trabalhar junto da agência, da assessoria de marketing dos nossos clientes. Porque assim a gente consegue aplicar todas as técnicas, todas as métricas, todos os KPIs possíveis dentro dos dados que vão ser coletados e armazenados pelo sistema. Ah, show de bola. Já pegando aí já o gancho, né? Porque a nossa ideia aqui hoje é realmente a gente conseguir aqui trazer de uma forma mais simples, objetiva também, sobre como as duas áreas estão correlacionadas. Muita gente acha que hoje desenvolvimento é só subir um site na internet, montar um e-commerce. E a gente que está aqui da outra ponta como profissionais de marketing, que entende questões de otimização de processos das empresas também, entendemos que as soluções, né, de desenvolver sistema, a tecnologia está aí, serve para muito mais coisas do que só captar lead. Então, eu queria ver, assim, da sua perspectiva, né, o que é essa parte de desenvolver sistema, qual é a forma que você enxerga isso, tá? Porque eu daqui na minha ponta tenho uma forma de enxergar, a Marcela deve ter outra, o pessoal que está aqui nos assistindo também. Eu queria ouvir de você, a gente poder nivelar o conhecimento aqui também.
Hoje, Gabriel, você consegue entrar em qualquer plataforma e desenvolver um site. Uhum. Só que você vai ter um site só por um site. Tal. Só que o site, por exemplo, ele pode, bem trabalhado, ser uma excelente ferramenta de vendas, né? Um site ele não é só uma vitrine, ele é uma ferramenta de marketing. Ele pode ser uma ferramenta de captura do cliente, ele pode ser uma ferramenta para venda, ele pode ser uma vitrine e o primeiro olhar do cliente para a sua empresa. Então, por exemplo, o site tem a sua importância e tem muita gente que acha que não vale a pena fazer um site hoje e Uhum. ninguém acessa um site. Não acessa-se um site porque não se trabalha o site de forma correta ou de forma eficiente, Uhum. ou nem mesmo se desenvolve o site de forma correta, né? Para quem está começando, o Wix, né, por exemplo, é super legal, uma ferramenta de arraste e solte, é super legal. Mas ali, se você não trabalhar ela, só fazer e deixar que ela caminhe, né, ele não vai servir de nada, ele vai ser só um site. Um e-commerce, da mesma forma, tudo tem que ser trabalhado, tanto no marketing, no sistema, na parametrização, Uhum. para aquilo ali, para aquele sistema online, no caso de um site, um e-commerce, ele vire uma ferramenta na mão das pessoas do marketing. Eu posso até me arranhar aqui um pouco, mas na parte superficial a gente está falando aqui que o sistema ali está online, é um site, é uma vitrine para você fazer uma ação. Mas eu vejo muitas empresas usando isso até como área do cliente, realmente, para poder pegar uma segunda via, resolver solicitações de demanda, que aí entra a parte de sistema que já envolve toda a logística interna de comunicação numa empresa, certo? Um site, ele é um sistema. Ele Uhum, foi programado, ele tem código, ele funciona. uhum, Sendo usado um CMS, um arraste-solte, ele é um sistema. O negócio é, esse sistema, ele vai atender o seu cliente ou a sua empresa em alguma parte do processo? Igual uhum, você falou, na hora que a gente coloca dentro do site uma segunda via de boleto, né, você faz o cliente entrar no site, que é um sistema, para poder pegar um boleto. Então ele já tira uma demanda da sua empresa e te ganha tempo. Porque você não vai ter o cliente te ligando, né, uhum. para pegar um boleto. Então ele mesmo entra, usa seu usuário, seu acesso e retira sua via de boleto. O chat, né? O chat eu acho legal para demandas pequenas e superficiais. Porque muitas empresas começaram a usar o chat, o bot, né, ali, para Uhum. substituir o atendimento humano. E o atendimento humano ficou, sem esse atendimento humano, ficou artificial demais. Eu mesmo entro num sistema, eu desisto de Você um tenta, atendimento via chat, por você exemplo. tenta Uhum. resolver um problema ali, às vezes você quer E resolver, acaba criando outro porque não foi bem estudado. fica Uhum. esperando 2 horas, um e-mail do ticket do E é suporte. nessa Exato. hora que o marketing entra no desenvolvimento de um sistema. Você implantar um bot no seu chat é legal Uhum. ali, mas Antes da ele gente tá entrar atendendo? nesse marketing aí, que eu acho que o telespectador tá querendo assim, vocês já deram uma explanada aí, tá cheio de conteúdo. As pessoas estão falando assim, nossa, o pessoal já tá começando a falar de sistema, landing page, e-commerce, sistema de segunda via ali, de boleto, eu já tô ficando louco. Então, pra gente dar um passo atrás e voltar, né, um pouquinho atrás aqui mesmo e falar assim, ó, quais são os sites básicos que a gente conhece, porque sistemas ali você já falou que é um mundo de coisas. É um monte de Então coisa. tem desde a landing page ali, que é um site básico, que é uma página só, até um sistema robusto ali de implementação, que como o Gabriel falou, que ele pode ser um sistema de geração de demanda, de segunda via, do boleto ali. Pegando um pouco dessa parte, desplanando tudo ali, desde a parte de landing page até um sistema mais avançado, o que que você colocaria ali como para um dono de negócio local ou até mais para clientes que já estão lá avançado, quais são as práticas que ele deve ter, ou seja, para ter um site legal, para também ter essa manutenção de site, como que as práticas aí que você enxerga que as pessoas têm no mercado e que você As fases do entrega? desenvolvimento, né? Você começa com o site, depois você vai para Exato, onde? Você, exato. por aí vai. Então, a criatividade é o limite.
Show. tá? Você pode ter sistemas ali, igual você falou, de uma landing page, que é um dos sites mais simples que tem, Uhum. a sistemas de gestão completo da empresa dentro de um navegador, Boa. tá? O processo para o desenvolvimento de um sistema, né? Ele começa no papel. É papel, caneta, lápis, borracha e muito rabisco. E é muita conversa. Durante a primeira etapa do desenvolvimento de um sistema, basicamente a gente não faz uma linha de código. A primeira etapa é comunicação com todos os envolvidos no processo de desenvolvimento. Seja a agência, seja o dono, o sócio, a recepcionista, se ela tiver algum papel dentro do sistema, o atendimento de um cliente ali. Então, todos os envolvidos no desenvolvimento, eles vão ser ouvidos e colocado isso no papel, que são os levantamentos de requisitos. Show. Depois disso, a gente ainda continua no papel. A gente vai transformar o primeiro wireframe, que é colocar todos esses requisitos, né, em forma gráfica, né, ilustrativa de posicionamento ali. E aí a gente começa o desenvolvimento em si, né? Estruturação de banco de dados, as primeiras linhas de código, né? Um sistema hoje ele é dividido em várias partes, porque não adianta a gente fazer um sistema todo único, né, ali, e ele não ser possível de expansão e ele não acompanhar a empresa. Então hoje a gente divide um sistema, né, em várias O que é partes. não acompanhar o sistema, não acompanhar o cliente? É o cara que tem um e-commerce e quer criar uma landing page? Ou seja, ele tem um e-commerce que vende vários produtos e quer criar uma página só para vender vários produtos? Não, não. Por exemplo, se você desenvolver um sistema hoje Uhum. para atender uma demanda única e daqui a sua empresa avança, evolui, né, muda a regra de negócio dela, porque está em constante desenvolvimento a regra de negócio da empresa, né? E de repente você vê uma cilada, porque o seu sistema não é capaz de ser modificado ou adaptado, né, para aquela Entendi. nova realidade da empresa. Justamente porque ele não foi desenhado Da forma que deveria da ter forma que sido deveria ter lá no sido. início. Isso daí eu até me arrisco aqui um pouquinho, dizer que às vezes é muito comum, na verdade, no nosso dia a dia, ter sistemas aí que são RPs, né? Uhum. Que já são soluções que estão aí desenvolvidas no mercado, que acelera a implementação, né? Só que não comunica às vezes com o meu site, às vezes não comunica com o meu sistema interno. Ele lá vai ter que fazer um desenvolvimento via API para conectar tudo. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento de sistema, a gente também está falando de conectar as informações. Porque, por exemplo, o CRM hoje em dia ficou muito popular. É como só CRM de vendas, onde você acompanha a jornada ali do fluxo comercial, né, do fluxo de cadência ali e tal. Só que um CRM ele vai mais além. O CRM é onde você tem todos os dados históricos do cliente, Uhum. desde uma data de aniversário, CPF, tudo que ele fez dentro da sua empresa. Então, no momento que ele deixa de ser um potencial cliente dentro do sistema, que é o CRM de vendas, que está ali para fazer a gestão de um time comercial, ele passa a ser parte de um CRM interno, que é realmente a gestão do cliente, a manutenção dele ali, já é um sistema totalmente diferente, porque a experiência do cliente, a jornada do cliente dentro de uma empresa é diferente das outras. Cada Exato. uma tem sua forma de tratar o cliente e da necessidade dos dados. Então, arriscando um pouco assim, a parte de desenvolver o sistema, de integrar a informação, tá nesse meio também, não tá, Felipe? Sim, a API hoje é uma das partes, é o que ninguém vê no sistema, Uhum. né? É uma API que é uma interface para você conectar outros sistemas. Então hoje ela é uma das partes mais importantes de qualquer sistema, assim. É ali dentro que você comunica o CRM com o ERP, com o site, é por meio dessa API. Nem sempre você precisa desenvolver tudo. Às Uhum. vezes você precisa integrar
tudo. Ah, legal, legal. E o CRM, né, igual você falou, hoje ele tem muito foco só em vendas. Só que é a melhor ferramenta bem desenvolvida, né, para um pós-venda. Porque você faz o cuidado com o cliente. Esse sistema ele tem a função de te lembrar que o seu cliente está ali e que Exato. você precisa dar atenção para ele, né? Isso aí é um papel que o marketing vai puxar dentro do sistema. Se o seu sistema não te avisa, não te mostra o seu cliente, né? Como é que você vai ter cuidado com ele depois? Fazer a venda é fácil. Manter o cliente Manter comprando, e na né, e carteira. na carteira de clientes é o mais difícil. E o sistema pode ajudar nisso. Só complementando aqui, eu tenho uma teoria muito louca que eu defendo. Geralmente eu converso com os desenvolvedores, com os clientes também, que é o seguinte, cara, toda empresa devia ter o seu próprio CRM. Ah, mas eu já tenho. Não, o CRM que vai ter todo o histórico do seu cliente, que vai puxar informação ali do Google, Facebook, Analytics, do CRM de vendas, se esse cliente retirou o pedido, não retirou. Por que eu falo isso? Porque é um sistema que vale a pena, às vezes, você desenvolver de uma forma personalizada, caso não tenha uma solução que te atenda no mercado, né? Onde você pode armazenar todas essas informações e depois, através de análise de dados, desenvolver novos produtos, desenvolver novas otimizações, né, de sistema, otimizações até mesmo da sua produção, para poder vender mais. Exato. E o que o Gabriel falou é exatamente o marketing, né? Que ele está ali agregado com o desenvolvimento de sistema. Então, um sem o outro pode ter falhas no processo. Então, se eu não tenho marketing para cuidar dos meus leads, né? A gente falou ali de vendas, do CRM e tudo. Eu posso ter um sistema que às vezes é bom, mas ter um processo de vendas que não é tão legal. E pegando esse gancho, eu gostaria de te perguntar na parte de marketing. Como que o marketing agrega no desenvolvimento de sistemas? Como que você enxerga que os dois ali estão caminhando juntos e o que que eles têm em comum, de uma forma geral? Vamos pegar, imagina um sistema que está no início do seu desenvolvimento. Se eu tenho uma integração com o departamento de marketing ou com a assessoria de marketing ou com o responsável de marketing da empresa, e ele consegue me passar toda a visão e todas as informações que ele precisa dentro do sistema e como que esse sistema tem que trabalhar para ele, alertar ele, né? A gente pode desenvolver esse sistema de forma otimizada, né? Onde o marketing não tem que ficar escavando os dados, né, para ter informação. O sistema já traz a informação para ele ali. Então pode ser essa é a grande diferença de trabalhar um sistema de gestão, um ERP, por exemplo, né, junto da equipe de marketing, porque o marketing ele trabalha com a empresa inteira. Ele trabalha desde a recepção até mesmo o desenvolvimento de um novo produto. Mas como você desenvolve um produto sem informação? Não dá. Desenvolver um produto que o seu cliente não quer é muito fácil. Desenvolver um produto que seu cliente vai realmente querer, você precisa de informação, você precisa de dados. E como que a gente tem esses dados aí na prática? Como que você pegaria ali um exemplo para a galera que está nos ouvindo, está nos assistindo aqui? Como que funcionaria esse sistema agregado ao marketing? Seria basicamente eu ter as campanhas rodando ali, sei lá, Facebook, Google, trago esses clientes e jogo dentro desse sistema e eu vou ter lá, por exemplo, e-mail, nome, idade. O que que esse sistema capta ali quando você fala de forma generalizada? Esses dados, na verdade, é só informação de quem é o seu cliente. Isso aí não tem informações do que seu cliente gosta, né? De onde ele vai, o que ele faz ali. Isso é só os dados do seu cliente. Dentro da empresa, um exemplo, tá? Porque é muito vasto a aplicabilidade de informação dentro de um sistema. Então, vou pegar aqui, o seu cliente entrou numa landing page, se cadastrou, né, no seu formulário ali
para receber algum benefício, ou um desconto, ou um e-book, ou um curso, qualquer meio ali que você criou, né, que o marketing criou para atrair aquele cliente, né? Beleza, você conseguiu os dados do cliente e você tem ali os contatos dele, né? Mas por quê que esse cliente se cadastrou dentro do negócio, dentro dessa landing page, dentro desse formulário, né? Vamos criar uma métrica, um KPI aqui, uma informação, né, que o cliente se cadastrou para receber um e-book, por exemplo. Sobre o que é esse e-book? Então você já tem a primeira informação. Esse cliente gosta dessa temática ali. Dessa temática, vamos colocar que é um e-book sobre empreendedorismo. Então você já tira uma outra informação. Esse cliente, ele pretende ou tem uma empresa. E a partir dali, você pode direcionar o seu departamento de marketing, seu departamento de vendas, né, para abordar aquele possível cliente de forma correta. É o que um CRM, um bom CRM faz hoje. Ou deveria fazer, né, ali. E a partir dali, você trabalhar esses dados. Virou cliente, comprou, beleza, ele comprou, e agora? Vamos abordar esse cliente de novo daqui tanto tempo? Ou às vezes você tem um segundo produto que Ou ele tem a necessidade porque ele comprou um primeiro produto. Justamente. Então, se eu tenho uma base onde 90% dos meus clientes são empreendedores ou aspirantes a empreendedores ou querem abrir uma empresa, por que eu vou desenvolver um produto de cosmético? Não, eu vou desenvolver um produto direcionado para esse cliente. Se o seu CRM não te dá, se o seu sistema não te der essa informação, você vai desenvolver uma linha do que seu produto não, que o seu cliente não quer. Tem uma prática que eu vejo o pessoal fazendo muito, né? Até pegando aqui para exemplificar um pouco, esse CRM bem feito, né? Para poder ter os dados e tudo mais. O que eu vejo a galera fazendo muito? Eu já fiz bastante, tá? Às vezes faço. É pegar um monte de planilha, onde tem vários dados, e lá no tal do Power BI, ou o mais simples Data Studio, importar aquele tanto de planilha e fazer vários condicional, cruzar ali. Um ZTL. Nossa Senhora. E aí tirar um dashboard com informação. Se você tem um CRM, né, bem desenvolvido para o seu negócio, aonde, por mais que eu tenha uma landing page que vai falar do e-book, eu tenho um outro CRM que é referente a vendas, todos disparam gatilhos, né, de dados para alimentar esse sistema. Depois você consegue fazer um dashboard para ter uma análise exploratória, ou então até bem minuciosa ali naquele ponto X, vai ter uma informação de qualidade. Isso eu vejo que teve uma evolução muito grande, né? Junto com, aí vem onde eu acredito que o marketing ajudou muito a parte de desenvolvimento a ter esse avanço, que antigamente para você fazer um estudo de mercado, fazer uma pesquisa do consumidor, um monte dessas coisas, às vezes você tinha que fazer vários formulários, né, impresso, ou enfim, N formas muito louca para você conseguir ter uma taxa de amostra o suficiente dados para você compilar depois numa planilha, né, num sheet. Hoje em dia, olha, a gente está falando fácil, a gente consegue saber se o cara veio do Google, do Facebook, você está E ter comprando dentro tal, do sistema, né? dentro Pode do ser dentro do sistema. sistema próprio. Não, e hoje, se você pegar, tem tanto sistema que é de uso obrigatório dentro de uma empresa. Vou pegar só alguns obrigatórios para entender o cliente, o marketing ali. Google Analytics, Google Tag, Google Shop. O Google Analytics, ele é um mega Power BI. É meio bagunçado, bom, eu acho, mas ele tem tudo ali dentro a respeito do seu cliente, né? Imagina você conseguir cruzar. Só lembrando aqui que às vezes pode ser que tenha gente aí, ou pessoal de casa, que não tenha Google Analytics instalado no site. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, que são as práticas de SEO.
Então, o que teve de gente na pandemia que não tinha o Google My Business, não tinha uma tag do Facebook instalada no site, não tinha o próprio Analytics, como você falou, gente, tem que ter todas as tags instaladas. Então, isso, né, vai trazer todos os dados que você precisa saber do cliente. Quanto tempo que ele está ficando na página, qual a página que ele está visitando, qual tipo de produto ele tem mais acesso. Então, essas práticas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é um pouco mais avançada até, é super, né, importante essa pessoa ter no site dela instalado essas tags, né? Inclusive, eu vou dar até um parênteses aqui no que você está falando, que eu sou até mais um pouco precavido. Tinha que ser nível servidor, salvar esses dados para você ter um. Porque quando o dado é seu, né? No caso, quando a pessoa acessa o servidor, você consegue deixar o dado ali, ele é seu. Uhum. E não fica dependendo de plataformas terceiras, igual o Analytics. Por que que eu tô falando isso? A gente teve aquele momento, né, que aconteceu aquela bagunça lá com o Facebook, que a Exato. gente não pôde mais usar o Pixel, né, que era um código que a gente colocava nas nossas páginas para poder rastrear os usuários, comportamento do valor que eles comprem e de conversão N várias coisas. Inclusive no dia primeiro agora de junho desse ano, parece que o Google Analytics, né, que era aquela versão O anterior, antigo AG lá. aquelas vistas, foi desabilitado. Agora é só o Google Analytics G4. Exato. Então, olha só como que quem Evolução. não fez a migração, como teve ali dados que foi perder os dados. Isso você tem um sistema, lugar onde você hospeda as informações para não ser banco de ossos, tá, gente? Para ser um lugar gerador de conhecimento, de formação para poder agir. É muito importante. E com a LGPD Uhum. também, Exato. no Brasil a gente tem aquele costume que tem lei que não é para pegar, né? Só que o pessoal esquece que a LGPD é uma das leis mais importantes para a internet hoje no Brasil, Uhum. porque as informações que estão sendo analisadas são as suas. Logo, quem tem que ter controle sobre isso, ou o que as empresas fazem com esses dados, é você, Uhum. né? Então, é importante isso. Então, quando a gente terceiriza a responsabilidade, a gente como empresa terceiriza a responsabilidade, a gente também assume aquela responsabilidade. Então, se tem um vazamento no Google Analytics dos dados dos seus clientes de acessos, dos seus clientes, você também é responsável por aquele dado. O Google Analytics é uma excelente ferramenta, recomendo a todos usarem, Uhum. mas você tem que trabalhar essa informação Com cuidado com também, exatamente, cuidado, para você não ter vazar controle dados. sobre Uhum. essas informações é muito importante. Hoje eu pergunto a galera, tipo assim, eu entro no site, vou lá, aceito os cookies, os termos de uso do site do povo. Exato. É pouco pessoal que tenha algum lugar onde fica armazenado esse aceite, Uhum. porque depois vai lá, cadastra quanto vez de formulário aí que não tem aquele estou ciente que posso receber comunicações de marketing, né, e outras coisas. Tá, dá aquele aceite, na onde que fica arquivado aquilo depois? O pessoal não tem um lugar para Na centralizar. maioria dos sites que a gente recebe, não fica. Não fica. Base, não fica. Tem Uhum. o aceite, tem a informação, mas não segue a risca, tá ali de enfeite. Ele não tem funcionalidade mesmo, assim, ele não armazena a informação. O básico que deveria ter sido, mesmo que é um cliente não, um visitante não identificado, Uhum. né? Você pode identificar o IP que ele veio, Uhum. né? Informar para ele a data do aceite. No caso, se ele se registrou no seu sistema, no seu site, na sua landing page, você já recebeu a informação dele. A partir dali, você é responsável. Enquanto ele é um IP, não tem responsabilidade, mas já poderia estar sendo armazenado. Ele se cadastrou, te entregou um e-mail, você já é responsável por essa Não, informação. a gente nem Legal. vai muito longe, não. Que o Uhum. cara entra, aceita os cookies lá.
ele já está registrado no meu sistema e no sistema das minhas campanhas. Opa, esse dispositivo aqui, essa pessoa, esse usuário tal aqui, tem interesse no que a gente está fazendo. Então já fica armazenado em algum lugar. Mas depois de ter esse conteúdo aí de uma forma mais, não posso falar, legal, né? Uhum, É interessante, inclusive, fazendo um jabá aqui, vai vir uma pessoa exatamente. aqui que é Já ia assim, falar isso. o Marcelo tem mais contato do que eu com essa pessoa. Essa pessoa é fera, uma grande especialista na lei LGPD, não é, Marcelo? Exatamente. Mês que vem, se eu não me engano, ela já se programou, a gente já marcou com ela. E ela fala exatamente da LGPD. Então, ou seja, o pessoal aí já pode colocar na agenda, né? Que mês que vem, já fica ligado aí toda terça-feira. A gente vai ter um podcast falando só de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de A- Dados. Então, vai ser um conteúdo assim que eu acho que vai ser o divisor de águas, tá? E como está correlacionado ao marketing, né? Porque tem tanta Exatamente. empresa que não aplica isso de forma tão correta também. E já que a gente está falando aqui de dados, né, e de marketing e LGPD, eu queria, Felipe, te fazer uma pergunta. Como ali que a gente pode usar o SEO, né, que é uma prática ali do marketing, para ter esse ranqueamento, para ter essas posições mais legais ali, né, no Google. A gente que sabe que hoje tem os links patrocinados e tudo, mas também a gente tem que ter um SEO otimizado, ter um site bem ranqueado, ter um site bem posicionado ali com as boas práticas, porque tem muita gente que acha que criar um site é só criar um site, criar uma landing page ali, colocar no ar e deixar ele lá. Então, não precisa fazer otimização, não precisa ter uma manutenção. Como que você enxerga uma boa otimização ali dentro dos mecanismos de buscas? Então, Marcelo, ter um site como uma ferramenta, né, o mais básico a ser feito é justamente o SEO. Show. Como que um mecanismo de busca, né, que hoje é uma das principais ferramentas para ser achado, Uhum. vai saber que você existe? Então, o SEO é justamente para você informar dos mecanismos de buscas o que você é, o que você faz, quem é seu público. E para isso você tem algumas tags, né, que a gente chama, alguns códigos, metas ali. Às vezes, a maioria das vezes, ele é invisível para o seu cliente, mas para o robô de busca não é. Então você tem as meta tags, as descrições, o título, né? As tags HTML ali, que é o H1, que é para título, é o título mais importante. Isso é o básico do SEO. Aí você tem a parte de sistemas, né? Que é a otimização do sistema, do site, para ficar mais rápido, porque é levado em consideração velocidade, desempenho, a quantidade de imagens, a velocidade das imagens. É muita métrica, é muita coisa. Se vai vídeo na página, se Se vai não vai, imagem, se né? essa imagem tá grande, se ela tá pequena, se ela é boa para mobile ou se ela não é, se ela tá boa para o site de tela tal, se tem que otimizar. Isso tudo te ranqueia no orgânico, né, ali Uhum. para baixo ou para cima. Se o seu site tem um posicionamento, tem uma performance ruim ou não tem essa otimização de SEO, você vai ranquear para baixo. Se você tem isso tudo, ele vai te ranquear para cima nas buscas. O que você vai, aí você começa a brigar com quem tem. Então, se o seu, aí, na hora que você passa a ter, a disputa não é se você está sendo ranqueado ou não, é se o seu ranqueamento está melhor ou não. Show, show. Aí você começa a melhorar. É a parte de atualização, né, do SEO. Né? Porque o seu concorrente, ele trabalha as metas, as descrições X. O que eu posso fazer para diferenciar em cima desse público? Aí você vai alterando e adaptando e atualizando seu SEO. Além disso, tem a questão de segurança. Uhum. Né? Que Um é super site importante também. desatualizado tem o risco de você ser hackeado. E ser hackeado é um problema. A gente passou por um caso desse, e eu acho que foi um ano, né, atrás, acho que tem um ano e pouquinho, que tinha um camarada aí que, num cliente nosso, tava doido querendo derrubar nosso site, a gente rodando campanha o tempo todo. A gente julga que é concorrente, né, mas a gente nunca sabe.
E foi a luta, né, para a gente conseguir resolver esse problema. A única solução que a gente teve na época foi trocar o servidor. Olha que engraçado, a gente trocou o sistema de servidores e a gente optou por programar o nosso próprio junto com a Datahost, né? Isso. E tanto que nessa parte hoje, sistema, né, da tecnologia e tudo mais, é o Felipe ali que está na frente com a gente. É, e aí a gente trocou o nosso servidor, fizemos um mega projeto e tal, trocamos o servidor do cliente, né? Ou isso mudou em tudo que assim que a gente faz, porque a gente começou a ter um site mais rápido, mais performance. A gente viu os carinha lá tentando, vou atacar vocês, tal, e não dava certo. Foi um caso aí que a gente passou que foi divertido. Olha como é Eu não importante. achei, não. Trabalhou pra caramba. Porque quem teve que resolver fui eu, né? Mas só os servidores da Time, cada servidor tem dois firewalls. Tem um firewall antes dos servidores e um firewall dentro de cada servidor. O que que é Fire? Explica pro pessoal de casa aí esse O termo. firewall, em tradução literal, seria uma Aham. parede de fogo. Olha isso, que legal. Basicamente, ele é um sistema ou um hardware com um Uhum. sistema que ele monitora o tráfego da rede, né, ou da internet que chega para os servidores. Né? Então, tráfegos constantes, pesados, de localizações ou IPs, né, suspeitos, o firewall vai fazer os bloqueios. Então, por exemplo, melhor performance de segurança, você bloqueia tudo, todas as portas de um servidor e Para não acontecer o libera. que aconteceu, Isso. exatamente, Então, o hoje a hack. gente trabalha com isso. Uhum. Primeira regra, bloqueia tudo e vem liberando só o que precisa. Então, com isso, a gente já melhora, né, a segurança. Aí, isso dentro do firewall, né? Além disso, tem outras, sistema bem atualizado, porque uma falha de sistema, não existe sistema 100% perfeito, mas existe sistemas 100% desatualizados. Com isso, Dá uma fraqueza ali para ter mais a ameaças, né? possibilidade de ameaça é gigante. E quando você sabe que o seu sistema está desatualizado, o hacker também sabe, né, que a falha de segurança existe e qual que é. Porque se tem atualização, tem falha que foi corrigida. Então, manter o sistema atualizado é uma das coisas mais importantes hoje. E o que eu mais Inclusive, vejo no mercado, só interrompendo, é uhum. muita gente que cria um site ou até mesmo compra um site, compra uma landing page ali, compra um domínio, uma hospedagem, um ano e tudo. Aí até uma pergunta que eu quero te fazer, se é legal na prática, se você enxerga ou não. Mas ele compra esse site, né, faz com o desenvolvedor ali, ou não tem essa empresa parceira que tá junto com ele exatamente para fazer essa manutenção, atualização de plugins, né? Às vezes atualização ali até mesmo de um novo produto ou colocar novas coisas no site e deixa esse site lá. Às vezes deixa 1 ano, 2 anos, 3 anos e fala assim, ó, eu não estou tendo vendas, o meu site é lento, o meu site é devagar, o meu site não presta. O que que você falaria para essa pessoa como especialista? O que que essa pessoa tem que ter de boas práticas? E Não você já tá uma até boa falou, nota né? no Google. Exatamente, anota no Google. No caso, a gente tem o cliente que não tem o dinheiro, né, a grana para poder fazer esse investimento, Uhum, né? E tem o cliente que é relapso com uma excelente ferramenta de vendas, né? Uhum. O cliente que não tem o dinheiro para poder investir, a gente entende ali. Agora, o cliente que ignora a ferramenta, né, não por falta de recurso, né, é complicado. Ele perde dentro com a ferramenta, né, ele perde venda, ele perde cliente, ele perde acesso, né, Perde ele informação, perde perde tudo. informação, né, e com isso ele deixa, né, o setor de vendas, o setor de marketing. até o negócio dele, né, vai fracassar, porque se ele tem, às vezes, por exemplo, um e-commerce lá, e às vezes é um dia, vamos colocar uma data tão específica, na Black Friday. E aí esse cara estima de ter uma venda, de ter X de vendas naquele mês. E esse sistema ele cai exatamente naquele dia. Cara, o E negócio dele, sistemas é um negócio complicado, principalmente voltado dentro do marketing e voltado para a venda, que não adianta você trabalhar
a sua venda no seu site, no seu e-commerce, só na data comemorativa. Por Não quê? é? Não chega. A venda não Exatamente. chega. Site é igual à imagem da empresa. O e-commerce é igual à imagem da empresa. Tem que estar sendo trabalhado como ferramenta todos os dias. Por quê? Passa lá, você vende só no Natal. Aí você vai fazer campanha só para o Natal? Não dá, né? Seu Não dá. cliente vai ter qual segurança, qual confiança nisso? Ainda mais hoje em dia, que é difícil de você ganhar confiança sendo um e-commerce, né? Você tem que trabalhar a sua imagem dia a dia. Você tem que trabalhar seu sistema dia a dia. Tem que ter Ali, uma manutenção sempre, né? sempre. Segurança A sempre. interface, o site tem que ser toda amigável, gente. Tem que facilitar a vida de quem tá lá do outro lado. Não tem esse trem de ter aquele site poluído, cheio de frufru aqui, frufru lá. Cara, simples, direto, básico, é o melhor converte. Não confunda o simples, direto, básico com serviço porco. É Depende. diferente. Um site, ele pode ser extremamente carregado. É. E ele pode ser extremamente simples, né? A eficiência do UX, do design desse site, depende do público que você quer chegar. Um exemplo, você vende artigos de carnaval. Aí O seu lascou, né? site, ele tem que Exatamente. ser alegre, ele tem que trabalhar essa imagem. Então ele vai ser um site mais carregado, né? Você vende para um público de luxo, né? Você vai trabalhar um site mais clean, com mais preto, com outras cores. Então o design, ele é importante para o seu público. Então Uhum. você tem que trabalhar UX, né? A usabilidade, a interface, né? O user interface e user experience para o seu público, voltado para Me ele. corrigindo aqui, quando eu tava querendo dizer a parte simples e tal, eu tava querendo dizer, tipo assim, então, pessoal, que acha que tem que colocar um site lá, tem que colocar na primeira dobra 300 mil informação. Quem sabe o que é a primeira dobra, eu tô falando na hora que você entra no site, a primeira coisa que você vê. Então, tô querendo dizer simples, né, e bem feito. Óbvio, se for um pessoal que precisa de carnaval, tem que ser alegre mesmo, tem que ter os Exato, frufru exato. lá. Mas não quer dizer que a interface do site Tem que ser bagunçada. tem que Tem que ser ser Não bagunçado. bagunçada, precisa. deixar o cara perdido. Não. Inclusive, a gente usa, né, uma ferramenta, porque às vezes a gente não acerta a interface para o público de primeira. Uhum. Então a gente tem que testar. E a gente trabalha com algumas ferramentas de monitoramento de uso da interface. Ele cria um mapa de calor da interface para Uhum. saber onde que o cliente olha mais, onde que o cliente clica mais, se o botão que a gente quer para venda está no lugar certo. Então a gente consegue ir adaptando a interface, a experiência do usuário, Uhum. para deixar isso muito mais fluido e direcionado. Porque a gente nem sempre acerta de primeira. Às vezes a gente vem, Uhum. né, com uma interface que é uma estimativa, é uma expectativa, é um feeling do que a gente gostaria, né? Mas aí o cliente vem e te prova que você não é bem aquilo. Aí essas ferramentas servem para isso. São sistemas desenvolvidos para isso, para te mostrar dentro do seu e-commerce, dentro do seu site, onde o seu cliente clica, onde que ele olha, onde que ele vai, para quais páginas ele navega, onde ele fica mais tempo parado. Então, por exemplo, você tem um texto e se ele parou num bloco, o mapa de calor vai ser muito maior Uhum. naquele lugar. Olha que coisa sensacional para você pegar, né, toda a movimentação do seu cliente dentro de um site. Legal. E olha que engraçado que a gente começou, né, falando sobre marketing, sobre sistema. Então, o telespectador, né, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, elas não esperavam tantos conteúdos assim, né? A gente falou de SEO, falou de interface, falou de segurança. E agora eu queria te fazer uma perguntinha que é basicamente o seguinte: como a gente falou da segurança, né? Tem uma perguntinha aqui sobre segurança, mas quais são os desafios e consideração ao desenvolver site, ao desenvolver landing page? Como que eu crio essas páginas, esses sites dentro de uma, como que eu posso te dizer, de uma
prática legal para ter mais otimização, porque a gente até falou ali, né, de site bagunçado, site bonito, enfim. Mas como que eu trago isso para as minhas campanhas de Facebook, de Google Ads, que essa página ou esse site ele tem que estar ali, lógico, a gente sabe que tem que ter segurança, né? Tem que ter a oferta, ela tem que ser atraente, tem que falar com o público dela. Mas como que a gente coloca isso em boas práticas? A primeira coisa, antes de desenvolver uma landing page que seja, é entender seu cliente. Você saber quem é o seu cliente ali. Se você sabe ou estima, né, ou supõe um público, a gente começa a desenhar, né, a funcionalidade, né, como que esse sistema vai trabalhar. Mas a primeira coisa é entender o cliente Uhum. ali. Em questão às boas práticas de desenvolvimento, a gente pode fazer uma lista, né? Assim, manter-se atualizado, linguagens, né? Sempre saber as linguagens que estão sendo desenvolvidas, manter um histórico de informação, de dados, criar processos antes do desenvolvimento do site ou da landing page, estruturar de forma correta e mais um monte, assim, de boas práticas. São várias, tem muitas boas práticas Quando que você podem ser fala de criadas. criar processo ali, seria o quê? Por exemplo, dentro desse site eu vou ter um CRM que vai captar os dados dessa pessoa, seria um exemplo de... Não necessariamente você tem um CRM capturando os dados dentro do site, Uhum. mas essa landing page vai enviar essas informações para onde? Isso já é Uma captação de dados. um início de um processo. Uhum. É você saber para onde que os seus dados daqueles clientes estão indo. Eles vão para qual CRM ou para qual ERP? Para onde que eu vou mandar esses dados, né? Ali. Esses processos, eles têm que ser desenhados, né, antes da confecção do desenvolvimento de qualquer landing page, sites. Você tem que saber, né, Uhum. ali para o que eu quero aquele sistema? Para que eu quero que esse site sirva? Ele vai servir para quê? Você sabendo disso, né? Tudo vai funcionar e a gente consegue direcionar esse É sistema. legal que você falou aí de entender, né, o público e saber o que que a pessoa quer. Então, ou seja, você está me falando que não tem produtos ou serviços que caberia vender na internet. Um exemplo disso seria Não exatamente isso. entendi. Exemplo, eu tenho um produto que ele não necessariamente precisa ter um site para eu vender na internet. Seria basicamente isso, ou eu Sim. consigo ter um produto que ele tem um site lá, vamos colocar como exemplo uma consultoria high ticket, tá? Que pessoas vendem na internet. Vamos colocar de 50 mil. E aí essa pessoa tem o desafio de vender essa consultoria, digamos assim. Qual seria ideal, uma prática de colocar um site no ar para vender uma consultoria nesse preço, nesse valor? Uma prática de um. Eu começaria ali com o desenvolvimento de um atrativo, né, uma Uhum. landing page mesmo, depois do estudo do público. E se for valores passíveis de comercialização em meio digital, cartão, boleto, Pix, né? Você pode sim ter um e-commerce de um produto ou serviço só, né? Pode ser desenvolvido um e-commerce de um produto só. Um Uhum. e-commerce não precisa ser uma mega loja cheia de produtos com 50 mil produtos. Pode ser um produto Pode ser específico, um né? produto específico. Nós temos clientes que têm um produto em um e-commerce ali Aham. e que vende muito daquele produto. E precisou de servidores mais robustos porque um único produto vende muito. Só que esse produto ele tem que ser possível de venda por meios digitais. Exatamente. Eu te questionei isso exatamente porque eu já vi, né, vários sites ali, não necessariamente que vendem um produto de 50 mil, mas, por exemplo, tem pessoas que vende às vezes uma consultoria, vende um evento. E ela passa muito pelo que você estava falando lá no início, que é ter um site parametrizado e entender o público e até mesmo ter alguns gatilhos. Por exemplo, ele passa por uma qualificação, onde essa pessoa vai deixando os dados e vai deixando a informação
E se o público, se ele não entende o público e até mesmo não tem um fluxo do que ele quer lá no final, que foi exatamente o que você falou, que é deixar as informações, saber o que que ele quer, o que que ele quer chegar ali com aquelas informações, esse site ele não vai servir para nada. Então, eu acredito que é muito difícil ter um produto que um site onde a pessoa vai colocar ali e passa o cartão de 50 mil. Pode ser que tenha, mas eu acho que é mais difícil essa pessoa passar 50 mil no site, no e-commerce ali, num produto logo de cara. Então tem que ter essas informações que você falou aí. Eu acredito que tá Sim, dentro. conhecer o cliente, né, o público Exatamente. ali é a forma de você estruturar seu sistema. Você pode vender no cartão de crédito até 1 milhão. Seu cliente tem limite nesse cartão para poder Exatamente. Pro passar, que você tá precisando, ele né? serve. Você falou do Exatamente. negócio aí de evento, né? Essas coisas. Me fez lembrar aqui os sistemas populares que a gente já tem, igual o Simpla, por exemplo. É um portal de venda de ingresso, né? Assim como. Qual que é o nome da outra? Let's Eventos, Let's Eventos Ticket também. for Fun. Ticket for Fun, São exatamente. portais ali Etiqueteiras. que você vê, etiqueteiras, que no momento você acha que é só tá lá o evento, você chega e tal, mas ali tem um sistema todo robusto desenvolvido Uma por gama de trás informação ali. para você fazer a gestão, né, dos tickets depois na hora que tá lá pra conferir, é o QR Code, não é, e tal. Então, isso daí é um dos sistemas, né, mais próximo que a gente tem de exemplo, igual o Mercado Livre também Sim. é um baita de um sistema Uhum. ali. Você acha que é só uma lojinha onde o cara foi, programou ali, deixou uma lojinha virtual com meio de pagamento. Não, tá ligado com o sistema logístico dos Mercado Livre caras. é um exemplo de sistema parametrizado. Ah, O cliente entra no Uhum. marketplace, numa ponta, mas ali dentro tem mercado pago, pagamento, mercado envio, logística, emissão de nota fiscal para o vendedor do marketplace. Imagina, tem 200 mil vendedores ali dentro e cada um emitindo sua nota dentro do marketplace sem e tudo contar, são vários sistemas e todos trabalhando juntos. sem contar que essa parte nossa de emissão de nota, né, fiscal, é uma burocracia tão grande para fazer integração com cada prefeitura. E o Mercado Livre lá tem essa parte. Olha o tanto de esforço de desenvolvimento que ele teve para se adequar a normas É, de emissão. a venda de Exatamente. produto, a emissão de nota fiscal de produto, ela é mais simples porque ele é um layout só, Não, né? Uhum. O beleza. serviço é que é complicado, porque são 5.400 prefeituras no Brasil, cada uma com um layout específico. É impossível um sistema emitir nota para todas as prefeituras do Brasil. É por isso que muitas vezes o sistema de caixinha, né, Uhum. um RP de caixinha, ali, se tem RP de Conta pra cá, caixinha, pro pessoal de casa aí, o RP que de que é o RP de caixinha é caixinha? um sistema que é desenvolvido para público geral. Ele não acompanha a empresa, ele é desenvolvido para atender o máximo de empresas possíveis. Então ele é um sistema que ele é aquele sistema e sua empresa se adapta para Uhum. poder usar ele Uhum. ali, né? O sistema já um ERP ele vai personalizado ou um ERP, né? Parametrizável, ele vai se adaptar ao processo da sua empresa. É diferente Legal. ali. Então, assim, imagina um ERP de caixinha emitindo nota para 5.400 prefeituras. Ninguém consegue desenvolver tanto layout para tanta prefeitura. Por isso que o foco desses RPs acabam sendo só as capitais. Entendi. Muitas vezes só as capitais. Legal. Inclusive teve sistema, né, financeiro que saiu. Aí o Zero Paper, por exemplo, da QuickBooks, é super popular nos Estados Unidos, E né? não está mais no Brasil. E era um excelente sistema de gestão financeira. Só que para desenvolver, né, a base desse sistema, tudo mais, envolver muitas horas de desenvolvimento e a burocracia danada, né? Uhum. Igual Conta Azul já está na frente, se for olhar, porque acho que é quase todos os lugares do Brasil já que emite, Não, não? não tem como. Tem prefeitura no Brasil que não tem nota fiscal eletrônica ainda.
Ah, então, faltando E, alguns. e tem, na verdade, assim, nenhuma empresa, né, de desenvolvimento de software de caixinha vai direcionar horas de desenvolvimento de desenvolvedor para cidades com menos do que 20 mil, 40 mil habitantes Uhum. ali. E para ser uma cidade hoje no Brasil, tendo 5 mil habitantes, você já tem cidades emancipadas ali, né? Que virou município mesmo. Uhum. Então, assim, desenvolvedor, a mão de obra, né, do desenvolvedor, ela é uma mão de obra cara, né? Exato. Então, você pegar e desenvolver um layout de emissão, né, para uma prefeitura onde você vai ter 3, 4, 5 clientes naquela cidade, torna inviável ali. E a Exatamente. gente fala aqui, né? Aqui, por mais que a gente tenha assessoria, né, de marketing, foca muito em performance, tem vários clientes nossos que chegam um momento que precisa de desenvolver alguma tecnologia no seu negócio, né? Nem que seja para captar novos clientes. E a gente acaba fazendo isso. Fechando uma ponta aqui lá atrás que a gente estava falando, né, de como que o marketing pode influenciar no desenvolvimento, em parceria. A Time teve um exemplo disso na prática ano passado, ouvindo, né, o caso que a gente aconteceu de um cliente nosso sofrendo ataque e tudo mais. E a gente, parceria, desenvolveu, né, nossos servidores da Time, que não são servidores igual local web, HostGator, nada disso. Inclusive, gente, a gente nem vende para todo mundo. É quase um produto premium para nossos clientes, né? Então a gente avalia bem. Por quê? Porque o serviço, o Felipe pode falar um pouco melhor, né, das partes técnicas, mas só de suporte entrou em contato com a gente resolve dentro no tempo mais rápido possível. Não tem aquele negócio de você ter que ficar no chat lá. Tá. Desliga seu roteador e liga de novo. Quando o servidor da Time foi implementado, o objetivo é não ter suporte, é o cliente não precisar ligar. Os Uhum. servidores, né, que nós trabalhamos hoje na DataHost ali, são todos monitorados 24 horas por dia. E a gente tem hoje um sistema que ele, além de monitorar, né, problemas básicos que acontecem dentro de um servidor, esse próprio sistema de monitoramento já imputa os comandos, né, envia os comandos para reparo. Então a gente tem uma parada, a Time tem uma parada nesse servidor muito raramente. Só se for algo assim realmente inevitável mesmo. Mas tudo monitorado 24 horas por dia. Inclusive, eu acho que a Time não teve no seu servidor, nos últimos 2 anos, nenhum chamado Não, de teve Teve não. suporte. não, teve não. Teve Nenhum não. chamado de suporte. Não precisou. Mas isso não é somente porque a gente colocou um servidor top lá e tal. Felipe, quantas vezes você já me mandou mensagem falando aqui, vamos atualizar o sistema, a gente vai implementar nova medida de segurança, não sei lá o que, tal. Eu envio essas mensagens. Vou contar um segredo. Eu só envio essas mensagens quando tem a possibilidade da atualização do sistema gerar uma parada De ali poucos segundos, por às um vezes minutos, reinício, por né? algum motivo. Aí a gente programa essa parada. Exato. Mas normalmente eu nem envio mensagem para vocês, Que isso, ó. porque Envia direto você tá assim, o instalei um seu painel novo de sistema. cliente. Ah, mas aí são atualizações de que vocês vão Ó, ver. Mas das atualizações de segurança, seus Nem vem. servidores são atualizados todos os dias. e tem Todos os momento que dias eu tem aperto atualização assim, no servidor de tem momento que vocês. eu dou assim, tipo um F5, tô subindo a página, eu ligo pro Felipe, ô Felipe, você mexeu nesse sistema de novo, né? Porque o negócio tá rodando mais rápido Mais do que rápido. antes. Não, mexendo. Então, tipo assim, é um serviço aqui que a gente tem, que é quase exclusivo, né, para os clientes. A gente usa também, que te falar, velho, vale cada centavo, inclusive tá barato. Tá barato. Olha o jabazinho aí. Tá barato. Sabe por que eu tô falando que tá barato? Que o pessoal acha que, tipo assim, pelo suporte, tudo que a gente oferece, a gente cobra ali 95 por mês.
que é para ser mais acessível mesmo para Uhum. os clientes, não ser uma coisa pesada. Só que o pessoal está acostumado a ir lá, pegar uma hospedagem compartilhada ali na local web HostGator, pagar R$ 30, R$ 20 por mês e quer que o negócio tenha desempenho nota 10 no A Google. sua performance é de acordo com o que você tem para É pagar. aquilo que a gente estava Só falando lá no performa. início. Às vezes o cara compra uma coisa barata, faz um site baratinho, deixa ele largado, não tem manutenção, esquece, e aí já era. O Aí esquece site. que a gente tá falando de internet, né? Exatamente. E hoje é praticamente você só é encontrado pela internet. O Exatamente. Se, cliente ele vai te achar ou pelo Google, ou pelas redes sociais, ou porque ou é Google ou é rede social. Ou você foi achado nas buscas, ou você apareceu no feed dele por alguma publicidade ali. E sempre vem pela internet. Então é mais fácil um cliente entrar no seu site, né, do que entrar na sua loja Exatamente. física, na muito sua mais. empresa. Inclusive, eu falo com o pessoal quando quer fazer um site comigo, né? Tudo mais. Não, vamos fazer o site. Então, olha lá com o projeto que a gente faz todo o levantamento, o escopo bem fechadinho do site, fazer ele da forma mais liso possível. E aí, eu vi pro cliente e falo, tá bom, mas não é só esse valor que você vai pagar por enquanto. Ó, vamos aqui. Você tem seu aluguel. Lá você paga R$ 2.000 de aluguel, paga a água, paga a luz, paga a manutenção, tal, tal, tal. Entenda também que um site você vai ter manutenção. Agora que você está desenvolvendo, não é seu site, é seu próprio sistema, que depois vai evoluir para alguma coisa interna, que vai te dar asas para o digital de uma forma totalmente assim, às vezes aleatória, mas intencional. Então, primeiro cuidado que você vai ter, vamos fazer um projeto legal. Segundo, depois que você colocou o projeto, assentou, a gente precisa ter uma casa, que no caso é um servidor, né? Preferência dedicado, se puder, ali, bonitinho para rodar todo o sistema da empresa, do site. Depois a gente vai ter as manutenção que tem que ter no site, seja alimentando informação, se você tiver um blog, seja você fazer novas páginas de captura para poder movimentar, né, diversos anúncios diferentes e as ações. Então entra naquele caso, não vou fazer uma landing page só porque o Papai Noel tá chegando. Aham, Vou fazer exatamente. uma landing page Não, e diferente. outra, né? Você tocou no assunto. Hoje você ter um negócio virtual, né, que vende o seu produto de forma virtual, é muito mais barato do que você ter um ponto físico. E ainda vem Exatamente. agregado. Por exemplo, vou pegar o exemplo de uma loja virtual. Uma loja física, né, você vende só naquela região. É o que a gente Uhum. chama de negócio local. Me corrija Aham. se eu estiver É errado, isso né? É mesmo. isso É um mesmo. negócio local. Já uma loja virtual, né, ali online, você pode vender para o mundo inteiro, Uhum. 24 horas, sem intervalo. A loja física você tem que abrir ela de manhã, fechar de tarde. A loja Sem virtual, falar que tem que ter ela uma não pessoa lá fecha. vendendo, né? Além disso, você tem as despesas: aluguel, água, luz, telefone, internet, funcionário, vendedor, né? Ali, Uhum. um monte de Coisinhas a mais para você estrutura pagar. para Não, você pagar. E um e-commerce ali, ele é muito mais barato do que uma estrutura de loja. Tirando que você tem um raio de, de, Atingir de, maior. de público muito maior do o que uma loja reinvestimento física. que você faz é ter mais visitantes, é desenvolver mais, cada vez ter uma plataforma Sempre melhor, melhorar. Uhum. E o melhorar investimento em e comunicação. comunicação. Eu lembro, Porque você vai lembrar, Marcelo, isso daqui vem do fundo do baú. Há muitos anos atrás, né, o nosso primeiro escritório da Time foi numa galeria, então tinha aquelas portas que subia, descia, a gente tinha um mezanino e tudo mais. Aí do lado tinha um cara que aparecia lá algumas vezes no dia, tinha dia que nem aparecia. Uhum. Aí depois de o quê? Um ano mais ou menos que a gente ficou lá, ou menos, a gente conversou com esse cara, o que que você mexe? Ah, eu tenho uma loja de Mercado Livre, eu venho cá só para despachar a mercadoria. Aí quando ele você só vê tinha o lá dentro depósito. era só para ver o pedido. Então, tipo assim,
O cara, tinha vezes que eu pegava encomenda pro cara porque o cara não tava lá, eu tava em casa, fazendo outras coisas ou fazendo outro trabalho. O custo E aí tava lá embaixo, vendendo. tá Tá vendendo. vendendo. E tava Tem gente que vendendo. não tem nem estoque físico, já faz aquele O famoso, filme, Exatamente. Já vende ali, né? dropship, Exato. já Já tem quem são entrega. modalidades de logística. Hoje Exato. no Brasil, né, até pouco tempo atrás, ainda hoje, um dos maiores desafios para vender online produto físico é logística. ui. É logística. Porque assim, o Brasil é muito grande, né? E o único meio de transporte que entrega em qualquer lugar do Brasil é Correios, Exato. né? Então, assim, você pode vender para qualquer lugar. E o frete, às vezes, é pesado. Às vezes, seu produto custa R$ 5. O frete custa 30. Mas falando Exatamente. de peixe grande, né? Tipo assim, até chegar no nível igual o Ricardo, né? Da Ricardo Elétrico que chegou para ter esse entendimento, você vai ter muito chão e tudo mais, vai ter lugar do país que você não vai conseguir entregar porque o frete vai ficar caro, e o cliente não vai querer comprar, enfim. Mas uma das sacadas também que essas plataformas ajudam bastante, igual o Mercado Livre, é ter um CD de distribuição, cara. Uhum. Então, no Mercado Livre hoje você pode enviar seu produto lá para o CD deles, onde vai estar num ponto estratégico. Deu baixa lá, eles mesmos pegam, envia como se fosse da sua É o marca fulfillment. Já ter seu. e tá Uhum. top da vida. Antigamente, para você conseguir cobrir o território nacional, você tinha que ter um CD ali, distribuição em, se eu não me engano, em Campinas ou a região ali de São Paulo que pegava Uhum. as partes aqui do mais central, do Sudeste. sudeste, e tinha que ter um outro que eu não lembro o nome, mas em cima um pouquinho que pegava a parte do norte. Por isso que as empresas varejistas maiores, né, igual as Bahias, Americanas, da Ricardo, conseguiu ter tanta força de Isso com vendas logística online, própria, né? com Uhum. logística própria. Tinha algumas que tinham os pontos mais estratégicos também por causa de questão, né? Que é aquela coisa que você falou de Gente, frete, o Brasil logística. é muito grande. Você imaginar que dentro de cada estado brasileiro cabe um país europeu É muito louco. ali. Muito louco. O Brasil é muito grande. É E a gigante. logística aqui dentro, ela é complicada para quem vende e para quem entrega, né? Exato. Então, assim, você tem que ter um. É a hora que. Uma das horas que entra o marketing, né? Ali no Exatamente. planejamento de um sistema. O marketing ajudar, por exemplo, a traçar a logística, quais empresas consultar, e com isso a gente integrar os sistemas de logística. Porque isso é uma função importantíssima do marketing, trabalhar nessa assessoria para resolver um problema de logística. Legal. Olha que sacada aqui. O pessoal deve estar pensando assim, pô, é doido, mas marketing só faz anúncio. Não, gente, Não. marketing não Não, faz só marketing é anúncio. tudo. E até pegando um gancho, né, no que a gente está falando aqui, que a gente já falou aí de site, de SEO, né? A gente falou de páginas, o Felipe deu uma explanada ali de várias coisas. Agora a gente já entrou mais na parte, digamos, avançada, né? Que é a parte ali de e-commerce, a gente falou de frete, de entrega. E aí a pergunta que eu tô aqui pro Felipe, né? E quero até saber dele, quais são as tendências aí para o futuro, né? O que que você enxerga do marketing, né? Aliado aí ao desenvolvimento, né? Veio essa IA aí que a gente já tá experimentando dela, tá vendo também a IA aí. Queria saber qual, né, a sua visão de futuro aí com marketing e desenvolvimento? O que que a gente tem pela frente aí nessa... O que que essa A cabeça gente sua... tentou não falar de inteligência artificial, mas não tem jeito. Exatamente, a inteligência artificial tá O aí, né? futuro é a Skynet, gente. Brincadeira, mas assim, Ai, hoje a gente lida, a inteligência artificial tá bombando, né? Eu Uhum. abro meu Instagram, é inteligência artificial para isso, inteligência artificial para aquilo, chat GPT nisso, chat GPT, mal o pessoal e sabe que já era mal, comum pra você. não, até nem é isso, mas assim, mal sabem, o pessoal hoje usa o chat GPT, Uhum. né, para escrever um e-mail, para redigir um post. É legal, beleza, dá para fazer isso com ele, Uhum. mas dá para fazer tanta coisa com a inteligência artificial.
E assim, eu acredito Fala hoje pro pessoal de para casa aí que tá nos ouvindo, o que que dá além de fazer dá para só textinhos de você redes dá para você sociais? pedir, dá para você mandar nele ali Aham, informações, dados, né? Alguma uhum, série de dados e pedir para ele um insight, por exemplo, uma uhum, análise daquele dado. Ele vai te entregar com o cruzamento daquelas informações que você passou, mais o banco de dados que ele tem ali, um insight que pode ser valiosíssimo, uhum. né, dentro da análise de dados. Acredito, inclusive, que nos próximos meses a gente, né, não vou nem falar anos, mas nos próximos meses ou semanas aí, a gente deve ter já inteligências artificiais integrada dentro das lojas virtuais, né? Aí eu vou dar uma de mãe de Ná aqui, Aham. auxiliando o cliente na escolha de um produto. E muitas vezes pode até ser Não, que invisível isso. para o cliente. Isso já tá, não desse nível aí, mas já tá acontecendo. O tanto de ferramenta que eu tô entrando e já tá me direcionando e me auxiliando, faz isso aqui que fica melhor. Ó, simples, brincando Não, aí. a inteligência artificial ela vai ser parte do Uhum. nosso cotidiano em tudo. Acredito que até na hora de cozinhar, se bem que já tem, né? O chat GPT, você manda para ele os ingredientes que você tem na geladeira, ele te dá uma receita, né? Já faz a receita Então, já e já te... ele só não cozinha para você, por enquanto. Por Por enquanto. enquanto. Por enquanto. Se tiver um fogão lá que tiver inteligência Mas- artificial, ele já vai colocar a hora que o arroz fica pronto, a hora que o macarrão fica pronto. Você Só colocar falta lá, ele. braços. Exatamente. eu Fora isso, tô esperando ver o chat GPT versão Alexa. Exatamente. será? Como Agora seria aqui, isso, quais são os Gabriel? Ô, malefícios, hein? Alexa, chega em casa, Alexa vê se você chegou. Seja bem-vindo. A gente sabe que tem os prós e contras, né? Assim, aí eu queria ouvir de vocês sua opinião. A gente viu aí que tem muitos prós, então, ou seja, a inteligência artificial vai ajudar, ajuda a gente na questão de criação de conteúdo, elaboração de um e-mail, enfim, é uma gama de conteúdos ali que a gente pode usar isso a nosso benefício. Então, assim, a gente cria conteúdos aqui, ou até mesmo cria vários tipos de conteúdo, não só de redes sociais, mas de blog posts. Uhum. Se a gente fosse colocar como produção própria de criação, ia gastar ali uma semana, 2 semanas, e a gente consegue fazer isso dentro do chat GPT ali com, às vezes com um dia, ou às vezes com horas. Então, ou seja, diminuiu pra caramba. E aí os contras, o que que você enxerga ali que é malefício dessa inteligência artificial? Ou se você enxerga que isso não Um tem dos malefício? principais, eu acho que a gente vai começar a ser mais preguiçoso. A gente já terceirizou com o Google, né, a nossa memória. Uhum. Uhum. Hoje a gente guarda muito menos informação do que a gente guardava antes ou que os nossos pais guardavam. Porque a nossa memória hoje é o Google. Exato. Basicamente, Antigamente, a gente tinha que guardar informação. tinha que ir na biblioteca, ler 300 mil E Exatamente. livros e abrir de e volta. guardar mesmo, aprender ali. Hoje, você faz uma atividade, pesquisa no Google. Você vai fazer essa atividade de novo daqui uma semana, você vai pesquisar no Google. Você não Exatamente. guarda, a gente terceirizou a memória ali. Eu acho que a gente está correndo um sério risco de terceirizar a forma de pensar com a inteligência artificial e a gente ser cada vez mais preguiçoso. A gente virar simplesmente solicitadores de ordens. A Exatamente. Virar gente pedido. pede, ela executa, né? E assim, a gente tem que entender que a inteligência artificial ela tem que ser uma ferramenta e um meio, e não ser seu cérebro para isso. A gente não pode deixar. E é um complicador, eu fico meio assustado. Da partir do momento que o próprio criador do chat GPT vai ao Senado americano para pedir regulamentação da inteligência artificial, peraí, o cara criou e ele quer ser regulamentado, alguma coisa é muito séria nisso. Ah, eu tenho meus contras. Eu ia falar É dessa muito polêmica séria aí. nisso. Uhum. Então, assim, você ter a pessoa de uma das empresas de tecnologia mais avançada, né, que é o Elon Musk da Tesla, com a SpaceX, com querendo implantar chip na cabeça das pessoas e, e pedir, gente, pelo amor de Deus, vamos pausar
a inteligência artificial por um período, é porque Algo alguma que coisa você não tem. está certa. A gente Sim. chegou na Alguma era coisa errada que não está certa. É, a tipo gente tem Ali. muita informação armazenada aí nessa internet. Se for olhar, tipo assim, é um mero mortal igual eu, nunca ia conseguir consumir o conteúdo todo que tem na Enquanto a inteligência internet. artificial faz exatamente. isso sim. Eu Faz isso falo que aqui. tem a era anti-Google e tem a hora né, e tem a era pós-Google. Cara, hoje o cara não tem eu tenho medo do que o Felipe falou, realmente o cara não tem trabalho de raciocinar, ele joga no Google. Sim. O próprio Google fala que quando as pessoas querem Você não fazer, armazena buscar, informação mais. Ó, exatamente, Você terceirizou sua memória. Foi o primeiro passo. E agora a gente vai começar a terceirizar o raciocínio, com certeza, né? com a inteligência Já artificial. está no mercado, né? Programadores, desenvolvedores de chat GPT, aham. né? Ele não, o programador antigamente ele tinha que pensar de forma lógica para desenvolver uma função, uma funcionalidade. Hoje ele pede para o chat GPT desenvolver. Agiliza? Agiliza. É legal? É legal. Mas o quanto que você aprendeu, né, com aquilo que o chat GPT te entregou pronto? Nada. Não. Muitas vezes você copia, cola e coloca lá no código. E já tá pronto e E, tá E já feito, está tá e pronto. ok. depois dá um PT lá, não sabe nem o Não porquê. sabe nem onde procurar. Exatamente. Eu acredito que vai ter alguns profissionais que vai ser tiradores de pedido do chat GPT, vai ter os profissionais que vai trabalhar de forma especializada e usando o chat GPT como uma ferramenta Uhum. de trabalho para otimizar e deixar seu trabalho melhor. E É pronto. entender. O chat GPT é uma ferramenta. Uhum. Você não pode terceirizar o seu trabalho para o chat GPT. Você tem que usar ele como um auxílio, né, para melhorar o seu trabalho. Aí Exato. você vai ser o melhor profissional do mercado. Quer dizer que você vai Exato. parar de estudar porque não, você vai estudar mais Você ainda e vai vai estudar aprender mais mais ainda ainda, para na hora que olhar lá, Exato. tá entendeu? Eu validado. acho assim que nada vai substituir o cérebro humano. Hum, Ah, será? Eu será? acredito, tá? Sabe por quê? Porque o cérebro humano pode ter ferramentas. Eu conversando com um amigo, Uhum. ao, logo que lançou o chat GPT, foi a primeira a vir a público, né? Eu virei para ele e falei assim: as profissões criativas serão as últimas a serem pegas pela inteligência artificial, porque a criatividade humana ela é diferenciada. Você tem que Sim. pensar, precisa ter vivência. Aí apareceu o Midjourney. Não demorou nada. Olha o tanto que eu estava errado nisso. Simplesmente é, a primeira atividade a que está sendo bem desenvolvida por uma inteligência artificial são justamente as atividades Se criativas. te ajuda com É o solar, texto, é a imagem, é o design, está se sendo te ali ajuda trabalhado com nisso. solar, eu ainda acredito que a criatividade vai ser uma das últimas. Por quê? Eu tenho um conceito diferente da criatividade. Para mim, nada mais é a criatividade que uma forma de se resolver problemas, achar soluções. E só vai mudar o nível dos problemas. Então aí que entra o profissionalismo, entendeu? Se você é um profissional que usa como uma ferramenta, você vai começar a pensar em problemas mais elaborados, que antes era um nível lá em cima e agora está aqui no seu pé. E Será que aí vai vamos ser trazer Sarah outros. O'Connors, Será? né, tentando destruir a Skynet no futuro? Pode ser que sim. Olha que eu vou estar de volta, vou estar de volta, hein, no Mas o que eu passado. acredito muito é porque, assim, querendo ou não, a máquina ela vai ter uma gama de informações, mas ela não vai ter uma vivência de sentimentos. Então, por exemplo, pensa em uma máquina hoje contratando uma pessoa, tá? Para fazer uma entrevista e não ser uma mente humana, tá? Às vezes, quando ela for entrevistar essa pessoa ali, a gente está falando, igual o Gabriel falou, de criatividade. Aí ela vai pegar dados, vai pegar várias coisas ali, mas, por exemplo, quando essa pessoa fala com essa máquina ou conta uma história, inclusive o que o Elon Musk falou numa entrevista
que quando ele vai fazer essa entrevista com os profissionais dele, o que que ele olha nessas pessoas são as histórias que elas contam e o que elas já passaram. Então ele tem esse senso de entender exatamente como que aquela pessoa resolve os problemas para contratar essa pessoa ou Eu não. acredito que isso é temporário. E aí meu questionamento é exatamente isso. Será que essas máquinas elas vão conseguir entrevistar essa pessoa e entender profundamente? Eu acho que é questão de Cara, tempo. eu- Imagina assim, Aí eu tenho essas dúvidas comigo, imagina entendeu? assim, o chat GPT, né? Imagina os parâmetros do chat GPT como as sinapses que a gente tem no cérebro ali. O chat GPT, ele tem 37 bilhões de parâmetros e faz o que faz. A Intel está trazendo agora para o mercado, se eu não me engano, uma inteligência artificial com 1 trilhão de parâmetros. Quantas sinapses o seu cérebro faz para poder trazer tudo? O que que são as vivências que o ser humano tem? Informação. O que que são sentimentos? São sinapses químicas que seu cérebro faz ali, seu corpo produz para você ter sentimento. Acredito que a questão de entender o ser humano melhor do que o ser humano mesmo se entende é Uhum, questão de tempo para uma é, inteligência artificial. eu tenho um outro ponto de entendi. vista que é tipo assim, a gente fez recentemente um teste da Solids para a gente poder saber onde que a gente melhora em quesito comportamental. Exato. O teste ele é simples, se eu não me engano foi de 2 ou 3 etapas mais ou menos, com poucas perguntas e itens e praticamente quase tudo bateu assim. Comigo eu senti que muita coisa bateu Uhum, em quesito para desenvolver o que que eu queria. E aí, pegando uma coisa que isso daí foi matéria de faculdade, que foi a parte raciocínio lógico, hoje, através dos códigos e dos algoritmos, a gente consegue montar várias lógicas de programação. Várias. Então, se a gente pegar dados que são, né, tipo, vou contratar o Felipe, preenche esse chat GPT, me monta um questionário aí Prazer, seu novo funcionário. para trazer. Prazer, quebrou um copo. Me monta aqui um questionário e tal, com um processo de uma forma mais limpa, né? Tô falando que é agora, mas baseado tipo, no Solids, essas coisas, com uhum. tais competências. Aí você vai lá, envia esse formulário, e quem faz a análise desse formulário é o ChatGPT ou inteligência artificial. Ele vai te falar, dentre 5 candidatos, o que tem o melhor perfil para poder preencher ali. Às vezes ele não vai te falar o que você está falando, tipo. Que a gente tem muito isso, isso é do ser humano. Olhar no olho da pessoa, ver se tá falando Sentir, a verdade, verdade exato. e tal. Essa questão também é questão de tempo, porque já tem inteligência Que artificial enxerga. aí que Enxerga. coloca sua. Enxerga. A Sim. câmera sabe se você tá mentindo, sabe. Foi apresentado numa Exato. feira há pouco tempo uma Acho inteligência que artificial, até mesmo do Mark Zuckerberg, não foi? num Android, né? Ali num robozinho que enxerga. Eles Tem, colocaram no Mark Zuckerberg também, eu lembro disso, tem do depoimento empresas dele. no mercado brasileiro que no processo de vendas deles, através ali numa reunião de fechamento no Google Meet, trabalha com 2 telas. Uma tela aqui é o próprio sistema artificial, já dando um parâmetro para o vendedor que está aqui de como está o prospect, o possível cliente ali, e Uhum. as reação, para ele tomar uma atitude aqui Sistema rápido, relacionado ao marketing. Uhum. papapá, e já conversar com o cara, tipo, Hoje fechar as duas áreas, o marketing e a tecnologia, elas estão em tudo dentro de uma empresa. Em tudo. tudo. Então, assim, a gente tem empresa que você só entra se você tem biometria, né? A gente tem empresa que você só vende se o seu sistema te dá o aval para poder vender, né? Tem empresas já com meio de inteligência artificial tomando decisões se aumenta ou baixa preço. Então, tecnologia e marketing está em tudo hoje. Tá Tudo coisa. relacionado Uhum. demais. Se você trouxe aí, eu lembrei até de uma coisa. Pensa.
hoje, sem inteligência artificial, vou dar um passo atrás. Quando você vai lá pegar um crédito no banco, fazer uma compra, tem os seus dados de pontuação lá no Serasa ou não sei na onde das contas que te fala se pode liberar para você ou não. Como que um sistema desse não vai liberar para você, tipo, de contrato ou não? Eu acredito que hoje, né, é meu posicionamento. Já existe as ferramentas para isso, só que estão desmembradas, não estão agrupadas, Uhum. sabe? Isso eu acho que vai ser uma evolução constante. Agrupar o que já existe, que os Sim. recursos estão aí. Ô, gente, tá chegando, né? No final desse papo, eu acho que eu poderia estender aqui mais 2 dias. Para quem começou Aqui. falando de marketing e desenvolvimento e foi até o ChatGPT, foi aí para inteligência artificial, acho que a galera que nos ouviu aí tá bombardeando a mente aí de conteúdo, né? Porque não tem como falar de desenvolvimento de sistema, de marketing, sem falar de tecnologia, sem falar de outros pontos. Porque eu acho, gente, que o básico todo mundo já tem, que é ter uma página na internet, lá, fazer anúncio, E trabalhar ela coletar agora. e trabalhar. Agora, Exatamente. as coisas que tem por trás, o que é que os profissionais que estão envolvidos nisso diariamente pensam e tal, ninguém chega falando, é sempre o mesmo do mesmo. Vai lá fazer um funil total que vai dar certo pra você vender. Não, gente, vamos pensar na gestão mais Às longa, vezes o né? funil da empresa é diferente da outra, né? Exatamente. Exato. E a gente poderia ficar falando aqui mais umas 2 horas, né, sobre tudo Dá mais isso. um Poderia. podcast, hein? Dá mais um Dá, a podcast. gente vai ter outros falando de outras coisas também, com certeza. Felipe, pessoal que está assistindo, está te procurando, quer te procurar, quer te contratar, quer falar contigo, como que o pessoal te acha, dos seus projetos também. Pode acessar um dos nossos sites, que é o dataholding.com.br ou o datasoluções.com.br, que é o site da Software House, né? Uhum. Ou o site do host, que é datahost.cloud. Lá dentro vai ter Instagram, telefone, porque a gente trabalha com vários sistemas, com várias redes, e senão eu vou me estender demais aqui Qual que citando é o todas. arroba do Instagram, que é o mais fácil para todo mundo? @data.soluções. Já Pronto, encontra gente. vocês Tá, lá. gente? Já encontra tudo, ó. Show de bola. E eu sou para me encontrar, né? Arroba GabrielMKET, que é o de sempre, né, gente? E você, Marcelo? Eu sou Marcelo da Esqueci. Time. Só jogar lá, Marcelo da Time já me encontra. E para encontrar a gente da Time Company, é só jogar timecompany.com.br, tanto no Google quanto no Instagram, vai achar também. Estamos presentes também em todos os canais de áudios, como o Spotify, o da Amazon, que falaram que não estava, mas a gente está, viu, gente? Erro meu, gente, erro meu. É só procurar lá, Timecast ou Time Company que encontra. E é isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui e te vejo na próxima semana. Show. Até mais.